Como criar uma autoimagem ou, como eu gosto mais de dizer, uma identidade tão forte que as coisas são obrigadas a acontecer. Como criar uma autoimagem ou uma identidade tão forte que aquilo que você quer criar, manifestar em sua vida, não existe outra opção que não seja aquilo acontecer. Sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Se você já está seguindo aí o canal, você sabe, a minha proposta aqui é pegar um assunto e conversar com você sobre ele da forma mais completa possível, tá? E vou te falar, quando eu fiz aqui o roteiro aqui, defini os pontos desse vídeo, eu falei, cara, isso aqui é praticamente um curso, tá? Então, se você realmente quiser ter uma visão completa sobre isso, assista esse vídeo até o final. E para ficar claro aqui para você, o que a gente vai conversar, serão esses pontos. Ó. O que é autoimagem ou identidade, mesma coisa, tá? Como que ela influencia nos resultados que você tem hoje? Como que ela é formada? 3 desafios de quando você quer mudar a sua identidade e como que você muda ela na prática, ok? Então aqui, repito, um vídeo muito completo sobre esse assunto. Se você quer ter essa visão completa, fica aqui até o final. Bom, já vamos começar então na parte 1 aqui, que é o que é, né? O que é identidade? O que é autoimagem? A palavra autoimagem ela até facilita a gente a entender bem o que é isso, né? Autoimagem é como você se vê. Em resumo, é isso. Qual que é a sua visão? O que você acredita sobre você? Quem você acha que é? Basicamente isso. Basicamente isso. Então, identidade ou autoimagem é isso, né? Eu vou usar mais o termo aqui identidade, tá? Que é o que eu uso mais costumeiramente, mas se você usa, ou se você já ouviu falar em autoimagem, é absolutamente a mesma coisa. Então, o assunto que a gente vai conversar aqui nesse vídeo é esse. A forma, como que mudando a forma como você se vê, você muda absolutamente tudo. Perfeito? Aí, a gente já vai ir aprofundando um pouco mais, o que é muito simples, né? Agora, como que ela influencia? Como a sua autoimagem, a sua identidade, a forma que você se vê, como que ela influencia os resultados que você tem? E aí, eu separei aqui 2 histórias para te contar, para ilustrar. É melhor do que eu falar aqui, né? Ah, é assim que influencia. 2 pessoas que eu atendi através do método subliminar, né? Que é o meu método aí de mudança de identidade, né? Que é como você muda a sua identidade de uma forma praticamente automática mesmo, é um processo personalizado e tal. No final eu explico mais em detalhes, mas tem um link aqui abaixo para você entender como funciona. A primeira pessoa, ela mora atualmente nos Estados Unidos. E quando a gente conversou, ela tinha resultados que eram considerados bons, né? Então morava lá, mora, né? Ela e a família, marido e 2 filhos. E ela, eles tinham uma renda familiar ali de em média $10.000, tá? Então, se a gente fosse converter, não é correto assim converter, mas se fosse, seria em torno aí de R$60.000, né? Mas uma renda de 10 mil nos Estados Unidos, pelo poder de compra, é bem maior do que uma renda de R$10.000 no Brasil, por exemplo. Bem maior, né? Então ela falava lá, por exemplo, que eles tinham dois carros, uma Ram, né? Que são carros que aqui no Brasil talvez custem R$400.000, né? Pelo poder de compra ser melhor. Então, pelo valor que eles recebiam, era para eles terem uma vida relativamente confortável, tá?
não de completa riqueza, mas vamos dizer confortável. Só que mesmo assim, ela falava que ele sempre não tinha dinheiro, né? O dinheiro não sobrava, fazia alguma coisa para ali as coisas, sempre tinha um gasto inesperado, sempre tinha alguma coisa ali que fazia com que gastasse mais, enfim. E aí, a gente fazendo ali, né, na sessão individual, a primeira parte do método subliminar é o diagnóstico, que é o quê? Eu preciso entender exatamente como que a pessoa pensa, né? Eu fui fazendo ali uma série de perguntas para ela, etc. Até que no fim, o que a gente percebeu? E aí ela se abriu completamente e falou assim, ó, Fabrício, quando eu morava no Brasil, eu era carroceira, né? Carroceira. Então, tinha carroça, né? Cavalo, puxando carroça, enfim. E ela falou, olha, e durante um bom tempo, eu comia resto que um supermercado lá da cidade fornecia pra gente. Então, isso às vezes é comum, né? No supermercado existem ali os perecíveis, né? As coisas ali de sacolão e tal, que chega um tempo aquilo se perde. Vamos falar a real, muitas das vezes isso é usado como lavagem, vamos dizer assim, né? Esse resto às vezes é dado para animal. E ela falou, olha, eu comia aquilo. E aí, o que a gente chegou na conclusão? Ela tinha ainda a identidade de carroceira. Olha só isso. Ela tinha a identidade de carroceira. No íntimo dela, por mais que a realidade já tinha mudado, internamente ela era ainda a carroceira. Logo, ela tinha que voltar àqueles resultados. Exemplo 1. Segundo exemplo, de um outro cliente também, do método subliminar. Esse cliente, ele mora em Portugal e ele já tinha uma empresa muito bem estabilizada. E aí, ele falou, cara, eu participo muitas das vezes de como é que fala? Quando você vai tipo fazer uma disputa, né, com outras empresas, bom, você deve entender o que fugiu aqui a palavra, né? Licitações, né? Então vai participar tipo de licitação e, pô, tô ali preso a ganhar e sempre perco e tal. E já é uma empresa muito bem estruturada. A gente gosta, assim como ele gosta muito de moto também, então ele tem umas motos bacanas e tal. Beleza. Aí eu falei com ele o seguinte, a gente fazendo também essa etapa de diagnóstico, falei assim, ó, você se considera rico? E ele fez assim, não, claro que não. E aí, à medida que a gente foi conversando, a gente percebeu que, na verdade, ele não só não se considerava, como ele achava muito incômodo quando alguém dizia que ele era rico. Então, se alguém falasse que ele era rico, ele ficava chateado, ele ficava mal, ele não aceitava isso. E a identidade, você vai perceber aqui ao longo da nossa conversa, a identidade é a riqueza é uma identidade. Do mesmo jeito que a pobreza é uma identidade. Então, ele não assumia a responsabilidade de eu sou rico. Logo, às vezes chegava ali algum contrato, alguma coisa ali para a coisa explodisse, de alguma forma aquilo não poderia acontecer, porque senão ele ficaria rico na concepção dele. E como ele não era, aquilo não poderia acontecer. Então, esses dois exemplos são exemplos para você entender perfeitamente o poder da identidade. É bem possível que os problemas, quase 99% de chance de certeza, que os problemas que você tem hoje seriam resolvidos por uma mudança de identidade. Que o problema é a forma como você se vê. Porque, no fim das contas, é óbvio, né? O que gera os nossos resultados
são as ações que a gente tem. Só que a ação, você age de acordo com aquilo que você pensa sobre você, né? Isso aqui, eu foco mais aqui, né, no canal, enfim, nas questões financeiras, mas, cara, isso influencia em tudo. Em tudo. Uma pessoa que tem problemas no que diz respeito a relacionamento, na maioria das vezes ela vai ter ali um problema de identidade. Ela vai se achar uma pessoa que não... eu não sou... exemplo, né? Só para sair um pouco da questão financeira. Mas uma mulher que não se acha atraente, por exemplo, é bem possível que ela vai ter problemas de relacionamento. Ela não, eu não sou bonito o suficiente, os homens não vão me olhar, etc. É um problema de identidade e isso de fato vai acontecer. Então, presta muita atenção aqui, você entendeu no início do vídeo que vai ser algo completo. Eu vou inclusive te explicar como que você muda na prática, mas primeiro você precisa entender a importância disso, tá? Mudando a sua identidade, tudo muda. Bom, aí a gente vai aqui pro próximo ponto, que é ok. Mas como que é criada? Como que é criada essa identidade? Basicamente, do 0 aos 7, 8 anos, mais ou menos. Tá? E eu falo isso conseguindo ver isso na prática, porque eu tenho um filho que está com 7 anos e 7 meses. Ele é de junho. 7 anos e 8 meses, né? Então, eu tô vendo isso muito na prática, sabe? Vendo, tipo assim, nossa, isso aqui parece que vai ser a personalidade dele mesmo. Então, isso acontece mais ou menos nesse período. Então, o que isso quer dizer? Pode ser que você tenha 40, 50, 60, 70, 80 anos, 90, enfim. E talvez você está refletindo algo que você aprendeu lá quando tinha 5 anos de idade. E aí, quando falo aprendeu, é tanto aprendeu mesmo, às vezes, no ensinamento, como através da vivência, né? Então, as experiências que aconteceram ali na sua infância, elas vão moldar a sua identidade. E aí, pegando, como eu disse aqui o exemplo do meu filho, cara, eu posso te dizer, ele não vai ter uma identidade de escassez. Ele não vai ter essa identidade da falta que a maioria das pessoas tem. Por que a maioria tem? Porque a maioria foi criado assim, foi criado ouvindo: não podemos, não temos, isso não é pra gente, depois a gente volta e compra e nunca volta, etc. Né? E aí não estou falando que a gente atende todas as vontades dele, mas ele não ouve isso de não temos dinheiro, isso não faz parte do que ele ouve, não faz parte do que ele vê, logo não vai fazer parte da identidade. Entende? Então, a sua identidade, ela foi criada nesse período, né? Através daquilo que você via, ouvia, através das experiências. Tá? Só que, então às vezes pode falar, então ela foi criada, minha identidade foi criada aí e agora já era. Não. Do mesmo jeito que ela foi criada, ela pode ser mudada, mas é importante você entender que ela foi criada assim. E aí, caso você tenha filhos também, né, nessa idade, é muito importante você entender que você tem uma responsabilidade incrível de realmente mudar a vida dele através disso. Inclusive, a mãe dele, né, a mãe do meu filho, enviou um vídeo esses dias de um cara que eu achei extraordinário, onde ele falava sobre isso, sobre essa questão de identidade, né? O que ele falou? Que como que a gente deve corrigir o filho, né? Como não fazer, por exemplo? Vamos supor, né? O filho está indo para a cozinha levando um prato e deixa aquele prato cair e quebrar. E aí o pai fala com ele: você é desastrado. Você é identidade. Então, se um filho ou você é desastrado, ele vai
quando crescer, eu sou desastrado. Ele vai ter essa identidade. E aí, né, esse cara que é especialista, ele é um psicólogo especialista, né, nisso, na questão aí de criação de infantil, etc. Ele falou, não, você não pode falar você é a sua... Não, você explica para ele que aquilo foi uma atitude. Você pode falar, olha, toma mais cuidado na hora de levar, toma mais cuidado com isso, cuidado com... Mas você não fala, você é tal coisa. E às vezes a gente fala isso, às vezes a gente foi criado dessa forma, você é isso. Então você faz uma coisa errada, você é isso. Você é mal educado. Então vamos supor que a criança responde, você é mal educado. Entende? Então, se assim como eu, né, você tem filhos pequenos, saiba dessa responsabilidade de não falar. E aí, pelo contrário, né? Você é inteligente, você é amoroso, você é... Quanto mais coisas você falar nesse sentido, vai ser excelente, tá bom? Bom, agora a gente já vai entrando nos pontos aqui que são os pontos principais dessa conversa. Ok, você já entendeu aqui o que é identidade, que ela é importante, como que ela é criada, e óbvio que você quer saber como que muda. Só que antes disso, você precisa ficar muito ciente, é preciso estar muito claro para você que mudar a identidade tem desafio. Tem desafios aqui. E eu listei 3 desafios. O número 1 é o seguinte: subconsciente foi feito para não mudar. Essa é a primeira coisa que é preciso ficar clara aí para você, tá? Então, a nossa identidade, ela está no subconsciente, que é o que governa realmente a nossa vida. Só que, então, como que isso acontece? Como eu disse, essa identidade, ela é criada aí, normalmente até os 8 anos e tal. E ela funciona meio assim, ó. Eu vou fazer um desenho aqui, nada profissional, tá? Ó. Isso aqui, quando eu aprendi isso, uns 10 anos atrás, era como se fosse o desenho da mente, né? Aqui é o consciente, aqui é o subconsciente. Só que o que acontece? Até mais ou menos ali esses 8 anos, é como se só existisse essa parte de baixo aqui, ó. É como se isso aqui não existisse. O que isso quer dizer? Toda informação que é falada ou que é vista nesse período, nessa idade, ela entra, ela fica aqui, ó. Ela fica aqui, ó. Tá? E o que acontece? Depois desse período, aí, vamos colocar aqui, óbvio que não é tudo certinho assim, né? Vamos dizer que aos 9 anos, é como se isso aqui fizesse aqui, ó. Agora sim, fechou. Agora, o consciente é o quê? Aí a criança ela começa a raciocinar. Aí ela já não é qualquer coisa que você fala, e aí se você já teve filho, você sabe que é assim, né? Hoje já tô vendo isso. Às vezes você fala uma coisa e o Heitor, né, que é o nome do meu filho, não, pai, mas isso aqui não sei o quê. Não, mas isso aqui... Então ele já tá argumentando. Pô, então você tá argumentando, ó. Já não é qualquer coisa que vai entrar na mente dele, não. Já tá com mais consciência aqui. Isso aqui é feito... O que acontece? Depois, vamos dizer aqui que aos 9 anos, isso se fecha e fala assim, olha, isso é o certo. Isso é o certo. O que você aprendeu aí é assim que funciona. Não mexa nisso, não mude. Então, o primeiro desafio em mudar a identidade é isso, porque a configuração do subconsciente ela não é de mudança. É uma configuração de manter as coisas como estão. Tá? Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio
o segundo desafio aí, para mudar a identidade, eu chamo de desafio da humildade. Desafio da humildade. Como assim, Fabrício, desafio da humildade? Eu gosto muito de citar exemplos aqui para facilitar. Tem uma pessoa, né, que a gente conversava bastante, enfim, e uma mulher, né, e ela tem uma identidade que é a seguinte, olha, eu sempre vou ser magra. Eu sempre vou ser magra. Eu sou e sempre vou ser magra. Isso é a identidade dela. Logo, isso realmente vai acontecer, porque faz parte da identidade. Só que, quem ouve isso, se alguém ouvir, ela falar assim, não, eu sou e eu sempre vou ser magra. Para boa parte das pessoas, isso aqui, ó, nossa, isso é falta de humildade. Não, você não é uma pessoa humilde. Você falar isso é falta de humildade, é arrogância, é isso, é aquilo. Para eu fazer isso aqui que eu estou fazendo para você, olha só, estou te falando abertamente o que tem na minha mente aqui, olha. Qual que é a minha identidade? A minha identidade é, cara, eu domino esse assunto sobre manifestação. Eu falo sobre isso com muita clareza. Eu tenho essa identidade. Só que, às vezes, falar isso para algumas pessoas pode ser, nossa, olha que cara arrogante. Ele pensar assim. Tá vendo? E quando que isso ficou bem claro assim para mim? Eu sempre gostei de ver personagens do esporte, né, que se destacaram e tal. Então, Cristiano Ronaldo, né, no futebol, no tênis, Nadal, no basquete, o Kobe Bryant, né, que faleceu, enfim. Todos eles, em algum momento, foram considerados melhores do mundo naquilo. E o que eu percebi, vendo biografia, é que eles se permitiram isso aqui, ó, não vou ser humilde, vamos dizer. Eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso me preocupar com o que as pessoas vão pensar. E aí, isso aqui não quero dizer que isso é falta de humildade, é na visão das pessoas. E aí é literalmente tacar o foda-se, né? A pessoa acha que é falta, foda-se se ela acha que é falta de humildade. Se eu falar, cara, eu falo sobre isso aqui, eu domino esse assunto, eu explico sobre isso muito bem, eu mudo a identidade das pessoas numa velocidade incrível de forma automática. Eu tenho esse conceito. E talvez, de ouvir falar isso, você fala, nossa, que cara arrogante. Mas aí o problema é seu, não é meu. Então, o segundo desafio que você precisa é você ter a coragem de desagradar. A coragem de falar, cara, não importa o que as pessoas vão pensar. Eu sou muito bom. Eu sou o melhor nisso daqui. Aí eu lembro de um grandíssimo amigo meu, Júlio, né? Que a gente conversa muito sobre esse assunto também. E eu, além de amigo, né, eu presto consultoria para a empresa dele. Ele tem uma empresa grande assim no nicho de fisioterapia, das melhores do Brasil, tá? E eu lembro que uma das coisas que a gente lá no início da consultoria, eu falava com ele, olha, vamos colocar, nós somos os melhores aqui. E eu lembro que ele ficava assim, nossa, cara, não, mas falar que é o melhor, né? Pô, cara, e hoje eu consigo perceber que, e até pela grandiosidade que a coisa tem, hoje ele bate no peito e fala, não, a gente é o melhor, sim. Então, olha só, a identidade de eu sou o melhor em tal coisa, ela é maravilhosa. Só que boa parte de nós, a grande maioria, aprendeu que você não deve querer ser o melhor. Não é? Você não deve querer ser o melhor, você deve... Não, cara. A identidade de um melhor é muito boa. E você pode ser... achar que eu sou o melhor ou que eu sou muito bom nisso daqui, sem ser numa competição, sem ser... Não, nada disso.
Então, segundo desafio para mudança de identidade é isso. É você estar disposto a não se preocupar se as pessoas vão pensar se você é humilde ou não. Ok? E aí existe um terceiro desafio. Lembrando, tá? Depois aqui dos desafios, vou te explicar exatamente como que você muda a identidade. Mas o terceiro desafio é o desafio do preço. Tá? É o desafio do preço. Toda mudança tem um preço. Eu desconheço uma pessoa que teve uma mudança de vida grande, e toda mudança de vida grande começa por uma mudança de identidade. Eu desconheço uma pessoa que tenha conseguido isso e que não tenha perdido, não tenha pago um preço. E o que é esse pagar o preço? Para cada pessoa é uma coisa. No meu caso, qual foi pagar o preço? O maior preço que eu precisei pagar. Eu fui criado como testemunha de Jeová, que era, cara, ideias opostas do que a gente está conversando aqui. Aquela coisa, olha, seja pequeno, não queira nada demais, o mundo está acabando, etc, etc, etc. Se eu quisesse mudar, cara, eu preciso largar isso. Só que largar isso implicaria largar amizades de 20 anos, de pessoas que foram criadas junto comigo, porque é uma parte do sistema lá, né? Quando você sai, ninguém conversa com você. Então, esse foi um preço que eu precisei falar assim, cara, eu vou pagar esse preço. Eu vou pagar esse preço. Então, tem um vizinho com uma obra aqui, talvez você está ouvindo aí alguns barulhos, é por isso, tá? No meu caso, esse foi o preço. Mas você talvez tenha outro. Em alguns casos, tem o preço de um relacionamento. Em alguns casos, é o preço de, cara, eu vou ter que ter menos contato com minha mãe ou meu pai. Olha que preço, cara. Né? Por quê? Quando se fala em mudar a identidade, eu falo em mudar a identidade é mudar quem você é. Mudar a identidade é mudar quem você é. E as pessoas, elas estão com você por quem você é. Se você muda, às vezes eu falo assim, cara, não, essa pessoa nova eu não quero. Essa aí eu já não faz sentido, né? E aí você precisa falar, ok. Então, esse preço, na maioria das vezes, ele é um preço no que diz respeito ao relacionamento com outras pessoas. Tá? E eu normalmente falo, não é nem que às vezes você precisa abandonar, cara, às vezes você só precisa deixar. Porque quando você vai mudar, as pessoas mesmo vão ir afastando. E você precisa ter aí a coragem, ou o que quer que seja, para aceitar isso. Perfeito? Bom, dito tudo isso, né? Aí a gente chega no ponto principal aqui, que não vou nem dizer que é o ponto principal, né? Porque você precisa entender toda essa construção aqui para aí sim fazer a mudança, né? Aí a gente entra aqui no como, né? Ok, Fabrício, mas como? Como que eu mudo essa identidade? Eu, até por essa questão de ser testemunha de Jeová, né? Eu tenho o viés de coisas da Bíblia, tá? Tem um versículo bíblico, Joel 3:10. Joel 3:10 diz o seguinte: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Isso mostra como que você muda a sua identidade. Dizendo que mudou. Como que o fraco se torna forte? Dizendo eu sou forte. Então, como que eu mudo a minha identidade? Dizendo que mudei.
É isso. É isso. Se for falar de forma simples, é isso. Vamos falar aqui na prática agora sobre a questão, vamos focar na questão financeira, que é o ponto que a maioria das pessoas tem interesse e é o que eu mais domino também. O que você certamente já ouviu, né? Você já ouviu o seguinte: você tem que pensar como rico, você tem que sentir que já é rico. E tá certo, dentro disso que eu estou te falando, é isso mesmo. Se eu tenho a identidade de riqueza, eu me torno rico. É isso. Só que aí, não... Vamos colocar aqui, ó, existem degraus da escada aqui, ó. Onde, por exemplo, aqui eu tenho identidade pobre e aqui eu tenho identidade de rico. E eu querer dar um salto assim de, hoje eu acho isso e agora eu vou achar que não funciona assim. Não é só sair de uma coisa para outra. Falando aqui de questões financeiras, existem algumas camadas, tá? Dentro aqui da questão financeira, sabe qual que é a primeira camada que você precisa? A primeira coisa você vai precisar observar. Você vai precisar observar qual que é a sua identidade em alguns aspectos. Se eu quero ficar rico, a primeira coisa que eu preciso perceber em mim é exatamente ver, tipo assim, olha, será que eu tenho esse desejo? Aí eu falo, será que eu tenho esse desejo limpo de enriquecer? E o que é o desejo limpo de enriquecer? É um desejo sem aquelas crenças malditas de o rico é mau, o dinheiro é sujo, quem enriquece não vai para o céu, Deus quer que você seja pobre, qualquer coisa só enriquece quem passa os outros para trás. Então, quando você tem esse tipo de crença, e eu posso dizer porque eu fui criado com essas crenças, eu não tinha esse desejo de enriquecer. Então, olha só, não faz sentido, se eu não tenho o desejo de enriquecer, o desejo limpo, eu falar, eu sou rico. Não faz sentido. Então, nesse caso aqui, o que seria a primeira identidade que eu precisaria trabalhar? Eu quero enriquecer. Percebe? Então, o que eu quero dizer? Se você percebe que você tem essas crenças que eu disse, que você ainda não vê a riqueza como algo 100% positivo, o que é o diga o fraco, eu sou forte? É diga quem não quer enriquecer. Eu quero enriquecer. Eu quero enriquecer. Eu quero enriquecer. Eu quero enriquecer. Dizer eu quero enriquecer vai limpando essas crenças antigas, tá? Aqui eu estou te explicando, né, como que você faz isso sozinho, tá? No final aqui do vídeo eu vou te explicar, como eu disse, a minha especialidade é em criação de nova identidade, especialmente no que diz respeito à questão financeira. Então, caso você queira facilitar esse processo, é possível, mas aqui eu estou te explicando como você faz isso sozinho, tá? Então, dentro da questão financeira, a primeira coisa é isso. Então, perceba, lembra que eu falei para você que dentro do meu método a primeira parte é um diagnóstico? Então a primeira coisa é isso. Deixa eu diagnosticar se eu quero enriquecer ou não. Beleza? Ah não, eu já diagnostiquei aqui, Fabrício, e realmente isso para mim não é um problema. Maravilha. Maravilha. Aí dentro aqui da segunda escadinha, qual que é a segunda crença que eu preciso ter? Que dinheiro é natural. Essa é a segunda. Ou que vai ser, eu gosto bem dessa palavra, algumas pessoas têm dificuldade com ela. Ganhar dinheiro é fácil, né? É fácil. Por quê? Às vezes, beleza, eu tenho o desejo de enriquecer, mas eu aprendi que enriquecer é na porrada, é na luta, é no trabalhar extremamente. Aí pode ser até que você consiga, mas você vai morrer. Ou você vai perder a saúde com isso, e não é por aí também, né? Então, qual que é a segunda identidade que eu preciso ter?
financeiramente falando. Se eu já percebo o desejo de enriquecer, a segunda coisa que eu preciso perceber se eu tenho é isso. Será que eu acredito que ganhar dinheiro é na base da luta, do sacrifício, do esforço extremo? Se sim, eu preciso criar essa identidade. Ganhar dinheiro é natural. Agora eu acredito que ganhar dinheiro é natural, que ganhar dinheiro é leve, que eu posso enriquecer rapidamente. Então, quando isso aqui, né, que tem relacionado com natural, tem a ver com a coisa realmente não ser uma batalha e tem a ver com velocidade. Porque às vezes eu falo, eu quero, mas eu acredito que isso vai acontecer daqui a 20 anos. E aí, não faz tanto sentido, né? Então qual que é a segunda camada? É essa camada do ser fácil, ser natural. A terceira é eu vou. Para muita gente isso aqui você não pode falar que vai. Cara, você deve falar que vai. Antes de falar que você precisa estar decidido a ser. Eu vou ficar rico. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ficar rico. Isso é uma crença, é uma identidade que vem antes da eu já sou. A decisão, ela vem antes do eu sou. Então, qual que seria aqui o terceiro passo? Eu vou ficar rico. Então, se eu percebo que eu não tenho ainda a certeza disso, o que eu vou afirmar? Eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ficar rico. Isso ativa a identidade de eu vou. Aí sim, por último, eu sou. Aí sim você trabalha o eu já sou rico, essa já é a minha realidade, sentir que é e tal. Aí sim o eu sou, eu já ganho tanto, eu já faço 100 mil por mês. Então você entender essa camada vai fazer com que você não se frustre, né? Porque muitas das pessoas elas têm esse conhecimento aqui, só que elas não conseguem resultado, por quê? Porque ela já quer ir direto aqui, ó. Ela já quer ir direto do eu tô aqui fudido, cheio de dívida, todo, não sei o quê, pra eu sou rico. E não funciona assim. O princípio é esse. No fim das contas, o que você precisa pensar e sentir é isso. Mas existe essa construção anterior aqui para isso realmente acontecer. Bom, eu me empenhei aqui para explicar isso para você da forma mais simples possível. Espero que tenha conseguido, né? Se for necessário, assista outras vezes aqui, né? Dependendo se isso aqui for a primeira vez que você está ouvindo, talvez não entre tudo aí na sua mente, né? Tão rapidamente assim, tá? Se você quer uma ajuda para resolver isso, te convido a conhecer o método subliminar. O método subliminar é onde a gente faz toda essa etapa aqui, eu faço tudo isso com você de forma automática, né? Criando áudios de auto-hipnose, onde você ouve, então primeiro, né? Então, o método subliminar não é um curso, não é nada disso, é algo individualizado, né? Porque cada pessoa ali tem a sua necessidade, etc. Então, a gente faz um diagnóstico para entender exatamente o que precisa ser trabalhado em você e, após isso, é criado áudios que vão mudar a sua identidade de forma rápida e praticamente automática. Tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário, para você entender exatamente como funciona. Fez sentido essa conversa? Espero que tenha feito sentido. Deixa aqui um comentário, deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito e a gente se vê em um próximo vídeo.